Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero dar sequência a essa série sobre ciclos biogeoquímicos, agora falando algumas coisas a respeito do ciclo do carbono. Então vamos começar a falar um pouquinho desse ciclo tão importante, né? E que eu considero interessante a gente entender que, juntamente, por exemplo, com o ciclo da água, que foi o tema da última aula, como eles se completam, né? Como um depende do outro, principalmente por causa da fotossíntese. Então a gente pode definir o ciclo do carbono como a passagem dos átomos do carbono, né? Que eles fazem parte do gás carbônico ou dióxido de carbono, ou seja, o carbono ele não está sozinho, ele está na atmosfera na forma de CO2, então ele passa o carbono que está no CO2, né, passa para moléculas, né, ele passa de um gás que está na atmosfera para moléculas que constituem substâncias orgânicas dos seres vivos. E que substâncias orgânicas são essas? Bom, essas substâncias podem ser, por exemplo, proteínas, glicídios, lipídios e outros mais, né? Proteína, açúcar e uma espécie de gordura. E também pode acontecer o contrário, vice-versa. Ou seja, a proteína, o glicídio e o lipídio pode ser desmanchado e liberar o CO2. Então, tanto do CO2 passa para essas substâncias, como destas substâncias passa para o CO2 na atmosfera. Então, quando ele passa da atmosfera para uma planta, por exemplo, no processo de fotossíntese, aí o carbono ele passa a ser constituinte da biomassa. Ele passa de um gás atmosférico para a biomassa da planta, né? E essa biomassa ela pode ter dois caminhos, né? Primeiro, pode ser transferido para os animais herbívoros, ou seja, participar da cadeia alimentar. Isso aí é bem comum, a gente já recentemente teve exemplos sobre isso. Outra coisa que acontece também é ser restituído ao ambiente na forma de CO2. Então, ou ele vai ser transferido de nível para nível trófico dentro de uma cadeia ou teia alimentar, ou ele vai ser liberado para o ambiente, por exemplo, quando o animal respira. E aí, quando o animal respira, libera CO2. E também quando a planta respira, pois a planta também é um ser aeróbico, que utiliza o oxigênio para retirar energia da matéria orgânica que ela mesma fabrica, tá? Bom, então vamos ver aqui o seguinte: o carbono capturado na fotossíntese, ele vai passar de um nível trófico para outro nível trófico e ao mesmo tempo retornar pouco a pouco à atmosfera. Então ele permanece um pouco, né, um certo tempo dentro dos seres vivos e depois ele volta para a atmosfera. Com exceção, é claro, dos combustíveis fósseis. O carbono forma os combustíveis fósseis, que pode ser, por exemplo, o carvão mineral ou pode ser o petróleo. Eu só estou dando alguns exemplos desses casos, tá? Então, nós podemos ter uma breve definição sobre esses tipos, né? O que é um combustível fóssil ou o que são combustíveis fósseis? Eles são restos e cadáveres, né, de grande quantidade de organismos que são de diversos níveis tróficos, né? Só que esses organismos, eles não sofreram uma decomposição, né? Ou pelo menos, gente, não sofreram uma decomposição adequada e ficaram a salvo dos decompositores.
muitas vezes aprisionados nas camadas de rocha sedimentar, né? E aí o que acontece? O calor, né? A alta temperatura, a pressão, etc., a falta de oxigênio, muitos fatores podem contribuir para que os decompositores não consigam atuar naquela matéria orgânica e ela acaba não sendo decomposta direito, o que dá origem a um combustível fóssil, né? Quando ele é fóssil, esse combustível ele preserva uma parte da energia potencial, né? Uma energia potencial química que ainda é original da época em que esses organismos viviam, né? E a energia foi capturada, né, do Sol para dentro deles, ou seja, da época da fotossíntese, quando aqueles organismos eram vivos. Ok, dei uma olhadinha então agora nisso aqui. Vamos pegar um ciclo bem resumido do carbono, tá? Então vamos tentar observá-lo aqui de uma forma bem rápida até. Vamos lá. Então aqui eu tenho um ciclo de carbono, tá? Então o que acontece? O carbono, CO2 da atmosfera, é o gás carbônico ou dióxido de carbono, que tem bastante na atmosfera, né? O que acontece com ele? Através da fotossíntese, este gás vai entrar nos autótrofos. Pode ser uma planta de terra firme, pode ser uma alga, como por exemplo o que acontece no fitoplâncton, que fica na água, principalmente o fitoplâncton do mar, boiando na água do mar. Aquelas algas, elas pegam bastante CO2 da atmosfera e transformam ele em carboidratos, tá? Então ele fica preso na biomassa do autótrofo. Depois vem um herbívoro, por exemplo, etc., e vai comer aquele autótrofo. Então o carbono vai passar, o carbono que está lá embutido no carboidrato, né? No caso da fotossíntese, em outros fenômenos, etc., vai passar para o heterótrofo, né? Aí o heterótrofo vai passar para um outro heterótrofo, enfim, e assim por diante na cadeia alimentar. Bom, o que vai acontecer? O autótrofo, ele tanto pega o gás carbônico para fazer fotossíntese, como ele libera gás carbônico quando ele está respirando. Então, há uma ideia de que o autótrofo tanto recolhe o gás carbônico como libera gás carbônico, porque ele é um ser aeróbico, tá? Então nós estamos falando de plantas, de algas, são aeróbicas, elas também consomem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Então elas precisam ter a liberação do CO2. Então quando uma planta ou uma alga recolhe CO2, ela não está respirando, ela está fazendo fotossíntese, tá? Quando ela respira, ela recolhe o oxigênio e libera aqui o gás carbônico, assim como os heterótrofos, como nós, por exemplo, que somos autótrofos e liberamos o quê? Gás carbônico quando respiramos, particularmente quando a água sai do nosso, o gás carbônico sai do nosso corpo, que é quando nós fazemos aquele movimento de expiração, tá bom? E agora também tem a participação do decompositor, ele não pode faltar. Por quê? Porque o autótrofo, planta, vamos supor, perde folha, perde fruto, perde galho ressecado, cai tudo no chão, o decompositor vai lá e desmancha ele. Quando desmancha aquela parte vegetal que não está mais viva, o que acontece? Produz gás carbônico que volta para a atmosfera. Então o decompositor também libera para a atmosfera. O heterótrofo
também morre. Ou então libera fezes, libera urina. Tudo tem lá os seus compostos orgânicos. O que o decompositor faz? Pega as fezes, né? Por exemplo, o corpo do animal morto decompõe e devolve para a atmosfera. Assim funciona o ciclo do carbono. Com exceção desse ciclo é o combustível fóssil, porque esse ficou armazenado na parte da litosfera, né? Ficou lá embaixo da crosta terrestre e aí ele pode ser utilizado pelo homem, mas através de processos artificiais, inclusive causando poluição por excesso de CO2, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço a você. Se você não viu o vídeo sobre o ciclo da água, veja o vídeo sobre ciclo da água também. Um abraço e até a próxima. Tchau.